Bom dia, irmãos! Bem-vindos a mais uma lição da EBD e a lição de hoje tem como tema Tomé, o melancólico que se tornou crente. Quando Jesus escolheu seus 12 discípulos, ele escolheu homens completamente diferentes entre si. Esses homens vinham de famílias diferentes, com criações diferentes, profissões diferentes, situações sociais diferentes e personalidades únicas e distintas entre si. Ao longo da trajetória de Jesus, a gente conhece não só a personalidade de Jesus, mas também a personalidade dos seus discípulos. E aí a gente conhece algumas coisas sobre eles, hoje a gente vai falar sobre Tomé. A gente sabe que o significado do nome Tomé é gêmeo. E naquela época, o nome sempre tinha um significado real para aquela pessoa. Então é provável que Tomé tivesse um irmão gêmeo, mas não há relatos sobre ele, então nós não conhecemos a existência ou quem seria esse possível gêmeo de Tomé. O que a gente sabe sobre ele é que ele era um pescador, provavelmente morador da Galileia. A gente também não conhece muito sobre como foi a conversão de Tomé e a sua convocação para o ministério de anunciar as boas novas de Cristo. O que a gente sabe sobre a personalidade dele e fica muito exposto aqui no livro de João, que a gente vai transitar hoje para entender um pouco da personalidade de Tomé, é que ele era um cara melancólico, ele era pessimista, e ele era incrédulo, não incrédulo de não acreditar, mas ele era cético. Quero que vocês pensem aqui numa sala de aula, uma professora, sei lá, de matemática, explicando uma matéria muito difícil. E aí ela está explicando e no meio do discurso dela, alguns alunos começam a ficar perdidos, nem todos entendem, alguns entendem, outros não, mas os que não entendem, a maioria fica quietinho, calado ali, ai, será que a professora vai mais pra frente falar alguma coisa que vai me ajudar a entender? Tô com vergonha de perguntar. Tomé não era essa pessoa, Tomé era aquele aluno que não entendeu, ele já pergunta, levanta a mão, interrompe a professora, interrompe o discurso, ele quer entender. Ele tinha essa característica. Professora, isso eu não concordo. Ele seria aquele aluno chato da sala de aula, mas aquele aluno que entende tudo, porque ele cobra isso, ele cobra explicações. Então essa característica negativa de Tomé, de ser um cara cético, muito crítico, trouxe para ele um ponto positivo, que era de sempre receber a verdade bem explicadinha. Se não fosse assim, ele perguntaria, ele se manifestaria e diria que não concorda ou que não entendeu. Agora a gente vai ver 3 momentos de Tomé com Jesus que estão em alguns textos de João. E esses momentos revelam mais sobre essa personalidade de Tomé. O primeiro deles está em João capítulo 11, versículos de 6 a 16, que é quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente, que ele estava morrendo. Jesus fica ainda por mais 2 dias onde ele estava para depois decidir ir a Betânia, até onde Lázaro morava, para ressuscitar Lázaro. Vocês devem lembrar que Lázaro chegou a morrer e Jesus ressuscitou Lázaro, mostrando que ele tinha poder sobre a morte. Isso não é o foco aqui da nossa história, né? O interessante dessa história com relação a Tomé é que Betânia ficava muito próximo de Jerusalém, na região da Judéia. E naquela região, os judeus já queriam apedrejar Jesus, já tinha sofrido aí algumas ameaças, atentados, então os discípulos ficaram com medo e falaram: mestre, você pretende voltar para lá, né? Correndo risco de ser apedrejado? Claro que eles estavam preocupados com Jesus e com eles também, porque estariam juntos com Jesus, né? E a resposta de Tomé a essas indagações dos seus colegas discípulos foi: olha, vamos também para morrermos com ele. O que a gente percebe aí da personalidade de Tomé? Primeira coisa, que ele realmente era pessimista, né? Ele já pensava no pior desfecho: Jesus vai morrer e todo mundo vai morrer junto com ele. Agora a gente percebe uma coisa muito positiva da personalidade de Tomé neste ponto. Tomé estava disposto a morrer com Jesus. Ele não falou em nenhum momento: eu não quero ir não, se Jesus quer ir, ele que vai sozinho, porque eu não vou. Não, naquele momento ele estava disposto. O segundo momento de Tomé com Jesus está descrito lá em João 14, de 4 a 6.
Jesus estava ali com os seus discípulos, instruindo, confortando o coração deles, né, explicando que ele iria embora, mas que os discípulos não precisariam se preocupar, porque ele iria para a casa do Pai, porque na casa do Pai tinha várias moradas e tinha um lugar preparado para eles. E fala ainda, olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Tomé, ouvindo tudo aquilo, pensou, eu não sei para onde Jesus vai e eu nem conheço esse caminho. E aí, gente, claro que Tomé não estava pensando espiritualmente. Provavelmente ele estava pensando materialmente. Ele pensou, para que lugar do planeta Jesus vai? Onde nós vamos encontrá-lo novamente? Que caminho que a gente vai seguir para chegar no lugar que Jesus estará, né? E aí, adivinha, lembra daquela analogia da sala de aula? Tomé, diante de uma dúvida, perto do que o mestre estava explicando, não ia ficar calado. Ele logo se manifestou. E aí o terceiro momento de Tomé com Jesus, eu acredito que seja o momento mais conhecido, o texto mais conhecido a respeito de Tomé, que está lá em João capítulo 20, versículos de 24 a 29. Jesus, já ressurreto, né, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, apareceu para os seus discípulos e Tomé não estava presente. Então, quando os discípulos viraram para Tomé e falaram, Tomé, nós vimos o mestre, nossa, você não acredita. Tomé falou, realmente, não acredito, eu só acredito se eu mesmo ver com os meus próprios olhos as chagas, as feridas dos cravos na mão de Jesus, se eu puder colocar o dedo nas feridas de Jesus, aí eu vou acreditar. E aí a gente já percebe a característica mais marcante, mais famosa da personalidade de Tomé, que era o ceticismo. E aí depois, mais tarde, numa segunda vez, Jesus reaparece para os discípulos, Tomé estava junto. E aí ele fala para Tomé, põe aqui, Tomé, o seu dedo na minha mão, veja as minhas feridas, veja as minhas chagas. Quando Tomé faz isso, então ele põe o dedo, ele vê que Jesus era real, que Jesus realmente tinha ressuscitado, ele cai em si, ele percebe a verdade e exclama, Senhor meu e Deus meu. Ele fica assim maravilhado. E aí Jesus fala para ele, Tomé, você acreditou em mim porque você viu, mas bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, Jesus deu uma puxadinha de orelha de novo ali em Tomé, né? O que a gente percebe? Essa atitude de Tomé demonstra o quê? Demonstra que ele era realmente cético, que ele tinha uma descrença, né? No que as pessoas diziam, até mesmo a respeito de Jesus, mesmo que ele tenha tido já inúmeras provas do poder de Jesus, né? Mesmo que ele tenha presenciado uma ressurreição prévia, né? Que foi a de Lázaro, como a gente viu, ele ainda assim duvidou, então ele era muito cético. Mas o que a gente percebe? Logo que ele percebe a verdade, logo que ele vê que Jesus era mesmo Jesus, ele não foi teimoso. Ele acreditou. Quando a verdade saltou aos olhos dele, ele acreditou e se rendeu. Porque o que acontece muitas vezes é que nós somos céticos, como Tomé, mas a gente, mesmo que a verdade salte aos nossos olhos, a gente continua procurando 1000 razões para não crer, para duvidar das coisas que Deus é capaz de fazer, do poder de Cristo. E Tomé não tinha isso. Ele não era teimoso. Ele era cético, mas não era teimoso. Outra coisa que a gente percebe é que a Bíblia não narra, não conta que Tomé tentou ali se justificar. Senhor, mas eu não acreditei. Você tem que entender que era muito difícil, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu. Eu vi você sendo crucificado. Poxa, para meus amigos foi fácil, eles te viram, mas eu não tinha te visto. Como é que eu ia acreditar? Ele não tentou se justificar. Ele teve consciência da sua pequena fé e ele aceitou a repreensão de Jesus. Então é uma coisa que a gente precisa aprender com Tomé, porque a gente tem os defeitos que Tomé tinha. Com certeza, a gente tem muitos desses defeitos. Muitas vezes nós somos melancólicos, pessimistas também, céticos. Ixi, quantos de nós temos dificuldade para crer no poder de Deus, né? Quando a gente tem necessidade de crer, muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente é cético também. Mas o que a gente tem que aprender com Tomé? Ele tinha consciência da pequena fé que ele apresentava e ele sempre queria aprender mais, ele sempre queria chegar mais perto da verdade, que a gente possa buscar isso, né? Jesus voltou, apareceu, falou com os discípulos de novo, mas nós temos a Bíblia aqui à nossa disposição todo dia. Então, se a gente tem alguma dúvida, se a gente tem algum pensamento crítico, a gente tem também uma fonte inesgotável de sabedoria e de verdade.
Então, se assim como Tomé a gente tiver sede de conhecer mais a verdade, basta a gente estudar mais a Bíblia. Então, espero que os irmãos tenham gostado desse estudo. Foi muito importante para mim, falou muito também ao meu coração, porque a gente tem muito a aprender com os defeitos e com as qualidades de Tomé.